Oi, amiguinhos, hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro, eu vou corrigir a prova do IF que aconteceu dia 4, no domingo. Já vou avisando a vocês que tem uma questão aqui que eu acredito que deve ser anulada ou eles devem mudar o gabarito dela, caso alguém reclame. Eu sempre falo uma coisa e tenho que repetir para vocês. A prova só anula a questão se alguém pedir, tá bom? Pode estar errado, pode estar inconsistente, não importa, se ninguém falar nada, vai passar. Ou seja, se você assiste esse vídeo, vê que eu já lancei a braba, já dei a dica que tem questão que pode ser anulada e você não faz nada esperando que os outros façam. E ninguém faz nada esperando que outras pessoas façam, ninguém vai fazer, não vai anular e todo mundo vai ser prejudicado. Ou seja, tome a iniciativa de correr atrás desse rolê aí, certo? Porque às vezes você fala assim, não, eu não fui prejudicado, tipo, o ponto tá para mim, então eu não vou falar nada. Só que o que acontece? Aquilo ali, né, se eles mudarem o gabarito, ao invés de anular a questão, você vai ser prejudicado também. Então, se eu fosse você, eu ficava esperto, tá? Resumindo o rolê aí, é isso. Beleza? Eu vou fazer um agradecimento especial aqui ao professor Laércio. Ele fez a resolução de algumas questões dessa prova comigo, só que o que aconteceu? Quando eu fui renderizar o vídeo, deu um probleminha técnico, digamos assim, no áudio da resolução dele. Então, eu resolvi tudo, né? Ele fez, enfim, né? Foi ruim porque ele teve o trabalho de fazer, eu agradeço muito, aliás, o professor Laércio também veio na nossa revisão, e muita coisa que a gente falou aqui, que a gente trouxe para vocês, caiu. Foi uma revisão muito boa, né, e muito contextualizada dessa prova. Mas, de qualquer forma, agradeço aí, professor Laércio, não teve como, o áudio ficou muito baixo e não estava dando nem nos programas de edição para eu aumentar esse áudio numa qualidade ok, que desse para eu postar aqui. Mas, enfim, eu vi as resoluções, enfim, tirei algumas lições de moral aí das resoluções, certo? Voltando à prova, o que eu achei? Isso também foi uma opinião do professor Laércio, alguns quesitos. Essa prova teve algumas questões com português mal escrito. E eu pego um pouco no pé de prova que tem português mal escrito pelo seguinte fato. A prova, ela é cheia de pegadinhas em geral. Provas, em geral, são cheias de pegadinhas. Ou seja, elas te pegam pelo português mesmo, por ambiguidades, por uma abrangência de interpretação. Por exemplo, se eu falo uma coisa com você, eu gosto de laranja e maçã. Mas eu não falei nada sobre abacaxi. Você pode inferir que eu não gosto de abacaxi só porque eu falei que eu gosto de laranja ou maçã? Não, você não pode. Então, inferências lógicas, elas são cobradas na hora de resolver problemas. Só que aí o que acontece? Quando a prova dá margem à não inferência ou vice-versa da lógica, e você faz do jeito que está escrito, assim, sem tirar nem pôr uma vírgula no enunciado, e a prova coloca outra resposta, que é o que vai acontecer aqui nessa prova, aí a gente fica meio assim, poxa, né? Pelo amor de Deus. Então, o português, ele pega mesmo nas provas. E assim, eu não entendo como é que as provas são feitas, eu não tenho informações sobre isso, mas às vezes eu fico pensando, será que eles não deram essa prova para um professor de matemática fazer antes de fazer a prova para os meninos, né? Porque, tipo assim, qualquer pessoa que fizesse a prova ali, que entende um pouquinho de matemática, ia ver que tem inconsistência no enunciado. Mas, enfim, não vou render isso, vocês vão ver a questão que eu acho que cabe anulação e ou troca de gabarito, né? Foi uma prova fácil, na minha opinião, a mais fácil bem mais fácil, né, do que SEDAF, do que Coltec, nem se fala, do que Cefet. Foi uma prova mais fácil, mas em compensação, como ela tem 15 questões, ela demora mais a ser feita nesse quesito, né? Porque, por exemplo, o Colune e o SEDAF, eles são provas de 10 questões, então é mais rápido. E essas inconsistências de enunciado fazem você perder tempo, sim, na prova. É inegável que isso prejudica o aluno. Se o português fosse coeso, sem ambiguidade e sem treta, você faria a prova mais rápido. Aí a justificativa pode ser, mas o cara, né, o examinador, quer saber se você está atento. Ok, só que ele não pode ser ambíguo. Então, vamos tomar cuidado com esse negócio de ambiguidade aí em prova de matemática, porque você muda tudo. Um i e um ou muda tudo em matemática, literalmente, tá? No mais é isso, eu vou te convidar a seguir o meu canal, a curtir esse vídeo, né, a engajar os meus vídeos aqui para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo. Sempre dê uma olhada aqui na descrição do vídeo, caso você esteja estudando aí para o futuro, para você estudar matemática de forma objetiva, direto ao ponto e sempre pensando no tempo de prova. Eu sempre digo, não adianta fazer certo, tem que fazer certo no dia da prova, ok? Então, bora para essa resolução. Certo de que as pequenas economias podem gerar grandes resultados. Um professor do IFMG
realizou comparativos entre a eficiência de seu automóvel, considerada por ele como a distância percorrida por litro de combustível consumido, com a utilização dos 4 combustíveis disponíveis para o seu modelo: gasolina comum, aditivada, etanol e etanol aditivado. Conforme os dados obtidos por ele, o carro apresenta uma redução de 30% de eficiência quando abastecido com etanol, 25% quando abastecido com o etanol aditivado e aumento de 5% de eficiência com o abastecimento da gasolina aditivada, quando comparados, o parâmetro, então, é a gasolina comum, certo? Num certo dia, ele se depara, né, com a seguinte tabela no preço do posto, né, de sua preferência. Considerando-se apenas o quesito eficiência, como descrito acima, qual é a melhor escolha de combustível em termos de consumo, né, de custo-benefício para os preços apresentados na tabela. Então, vamos pensar o seguinte: a gasolina comum ali é R$ 5,20. A gasolina aditivada, ela rende 5% a mais do que a comum. Então, vai valer a pena você comprar a gasolina aditivada se ela tiver até 5% a mais. É claro que 5 centavos, gente, é menos que 5%, né? Quanto que seria 5% de R$ 5,20? 10% seria 52 centavos, 5% é metade de 52, 26 centavos. Ou seja, se essa gasolina aqui tivesse até 26 centavos, compensaria você comprar aditivada. Como ela está menos, compensa comprar aditivada. A letra C já é ela, né? Agora vamos pensar, compensaria eu comprar o etanol ou o etanol aditivado? Só vai compensar comprar etanol se ele tiver 30% ou mais barato do que a gasolina comum. Então, vou fazer o seguinte cálculo, que você ia ter que fazer na prova. R$ 5,20, você ia calcular um desconto de 30%, certo? Então, estaria R$ 3,64. Então, o valor para etanol que compensaria é se ele fosse R$ 3,64 ou menos. Por quê? Porque ali a gente descontando esses 30% de eficiência que o carro vai perder. Então, não compensa você comprar o etanol. O etanol aditivado, a gente vai fazer praticamente a mesma conta. A gente vai pegar 5,20 e vai multiplicar por 0,75, que é um desconto de 25%. Dá R$ 3,90. Então, só compensaria comprar etanol aditivado se, e somente se, ele fosse R$ 3,90 para baixo. Ok? Então, a gasolina comum, como aditivada, compensa mais que ela, né? O comparativo aqui que eu vou ter que fazer para não pegar a gasolina comum é pegar a aditivada, porque a aditivada compensou mais, então é ela mesma, tá? Questão 17. A figura a seguir representa parte de um infográfico que ilustra como o telescópio espacial James Webb consegue enxergar o espaço, fornecendo espetaculares imagens das galáxias muito distantes da Terra, tanto em tempo como em espaço. Então, estão aqui as informações, vamos ver o que ele realmente quer. Baseado nos dados do infográfico, pode-se afirmar que a ordem de grandeza, que é a potência de 10 mais próxima da velocidade da luz no vácuo, em metros por segundo. Isso aqui é uma coisa que você já poderia saber, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Aí você já matava logo de cara, né? A questão aqui eliminava a A e a B, ficaria entre a C e a D, porque é uma coisa que a gente sabe quando a gente estuda física um pouquinho. Então, não sei, né, porque vocês estão ainda no 9º ano, mas é uma informação que todo mundo deveria saber. É a velocidade da luz no vácuo. Ok? E o tempo aproximado em segundos decorrido entre a emissão e recepção de uma imagem do telescópio Webb para a Terra, considerando que elas são enviadas com a mesma velocidade da luz no vácuo. São, respectivamente. Tá, mas suponhamos que você não soubesse, né? Como é que você ia calcular? A gente tem que lembrar que distância é velocidade vezes tempo. Então, a velocidade é você passar o tempo para cá dividindo. Então, eu vou pegar essa informação aqui, ó. A distância entre a Terra e o Sol é 150 milhões de quilômetros. Preste atenção, 150. Aí eu vou escrever milhões. 1, 2, 3, 150 milhões. Só que quilômetros eu vou transformar em metros, multiplicando por 1000, que é colocar 3 zeros a mais. Num tempo de 8 minutos. Mas essa velocidade foi pedida em metros por segundo. Então, eu vou pegar 8 minutos e vou multiplicar por 60 segundos para ver a quantidade de segundos totais em minutos, né? Então, agora eu vou resolver isso aqui. Primeiro, eu vou cortar esse zero aqui, com esse zero aqui. Eu vou dividir 150 por 6. Pensa o seguinte, 6 moedas de 25 dá R$ 1,50. Então, quando eu dividir aqui, ó, vai dar 25, ok? Aí ficou 25 acompanhado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Aí eu vou pensar assim, ó, 2.500 não é divisível por 8, 25.000 é. Então, você ia pegar 25.000 e dividir por 8, que é divisível, 25.000 mais um zero. Você ia dividir por 8 no cantinho aí, dá 3.125. Então, vai ficar 3.125, 1, 2, 3, 4, 5 zeros.
1, 2, 3, 4, 5 zeros. Muito cuidado. Agora a gente vai colocar na potência de 10, né? Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas com a minha vírgula. Então, fica 3,125 vezes 10, a oitava. Ok? Então, qual que é a ordem de grandeza, que é a potência de 10 mais próxima? A gente sempre escreve o número na notação científica com uma casa só antes da vírgula. Então, por isso que eu deixei aqui, certo? 3,1 quebrado vezes 10 oitava. Então, a ordem de grandeza é 10 oitava, como eu falei, né? Então, a A e a B a gente vai eliminar. Agora, o que ele quer é o tempo aproximado em segundos decorrido da emissão, da recepção da imagem pelo telescópio. Então, o telescópio e a Terra, eles estão a 1,6 milhões de quilômetros. Ok? Então, eu quero o tempo. Então, vamos pensar o seguinte, ó, o tempo é eu passar a velocidade para lá dividindo. Então, tempo é distância dividido pela velocidade. Então, vamos pensar o seguinte, a distância é 1,6 milhões de quilômetros. Então, seria 1,6 milhões, eu vou colocar aqui uma casa com a vírgula e o milhão tem 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1.600.000 quilômetros. Se eu colocar mais 3 zeros, vira metro. Ok? E se eu dividir pela velocidade da luz, que já está em metro por segundo aqui, ó, até esqueci de pôr unidade, mas já está em metro por segundo, porque eu tomei o cuidado de transformar lá, é só fazer essa conta, né? Aqui, ó, vezes 10 elevado à oitava, ok? O que eu vou fazer é o seguinte, esse número aqui, eu vou voltar ele sem ser para a notação de potência de 10, para eu poder cancelar alguns zeros aqui. Então, eu vou pegar lá, eu já tinha feito isso antes, né? Tipo, vou destransformar ele em potência de 10. E aí eu vou cortar os zeros. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 aqui, outro aqui, acabou, né? Então, ficou o quê? Ficou o número 16.000 dividido por 3.000 e uns quebrado. Se fosse 15.000 dividido por 3.000, ia dar 5 e uns quebrado. Então, vai ser alguma coisa da ordem de 5, certo? Ó, por isso que eu nem vou fazer a conta. É a letra D. Não vai dar 0,085. Não precisa de você fazer essa conta, você entendeu? Ele quer valores aproximados. É noção de ordem de grandeza, como o próprio número enunciado sugere. Se você tiver ânimo, né, se você for uma pessoa de coragem, você pegaria aí, ó, e fazia essa conta, né? Pelo amor de Deus, tá? Não necessário isso daqui, mas só se você tivesse muito afim, uma pessoa animada, querendo gastar o tempo da sua prova aí com coisa boba, né? Aí depois o aluno reclama, ele fala assim: ai, não deu tempo de eu passar para o gabarito, eu errei no gabarito que eu tive que fazer com pressa. É por causa disso, porque você está querendo fazer continha igual você aprendeu na escola. E na hora da prova você tem que fazer as coisas mais aproximadas. Especialmente nesse tipo de questão que já fala, né? Valores aproximados, né? Então, assim, amigos, aprendam a fazer conta rápido para vocês poderem gastar tempo para preencher gabarito e para fazer a prova das outras matérias também, porque senão vocês vão gastar tempo seus, todos, só fazendo esse tipo de conta aí medíocre, né? Pelo amor de Deus! Observe o gráfico a seguir, que ilustra a redução das verbas para a educação no Brasil desde 2016. Constante no informativo do conjunto do primeiro semestre de 2022, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. Então, está aí o gráfico. Considerando-se essa queda como linear no período ilustrado, tomando-se como pontos que definem a reta os valores de 2016 e 2021, é porque é o valor inicial e o final, né? Podemos afirmar que, mantida essa tendência, o orçamento da função educação no ano de 2023, né, será em bilhões de reais o valor mais aproximado de... Como 2023 é 2 anos após 2021, então a gente pode fazer o seguinte, haja visto que falou que o negócio é linear, a gente pode pensar assim, ó, de 2019 para 2021, abaixou quanto? Abaixou 9,1, né? Então eu vou tirar 9,1 desse valor, que vai dar 71,8, o valor mais aproximado aqui da letra B. Reduflação é a prática de reduzir o tamanho das embalagens, o conteúdo dos produtos ou a quantidade de unidades sem uma redução nos preços, que uma redução nos preços acompanhe. Explica o administrador Ulisses Reis, coordenador do Núcleo de Varejo da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Na prática, é uma estratégia de vendas maquiada, em que o consumidor acredita estar pagando o mesmo valor, mas está obtendo uma quantidade menor de produto. Na tentativa de diminuir o impacto da alta inflação no consumo de seu produto, um empresário no ramo de chocolate
resolve adotar a técnica da reduflação, reduzindo o preço unitário no item, porém reduzindo também o volume de chocolate vendido em cada item, alterando as suas dimensões. Esse produtor confecciona chocolates no formato de prisma de base quadrada com uma ilustre figura. Para tal, o empreendedor reduziu a dimensão da área da base quadrada e a dimensão da altura do seu chocolate, ambas em 10%, reduzindo também o seu preço em 20%. Desconsiderando as alterações dos demais custos de fabricação, pode-se afirmar que, com essas alterações, o seu produto para o consumidor final, né, se tornou o quê? Mais caro, mais barato, do mesmo preço, e assim vai. Então, nós vamos pensar o seguinte, ele reduziu a área em 10%. Então, antes, vamos chamar isso aqui, né? Suponhamos que eu tinha um lado aqui x qualquer, e um lado x aqui qualquer. Então, eu tinha antes uma área de x ao quadrado. Quando ele reduz 10% na área, eu vou ficar com 90% da área. Então, eu vou ficar com 0,9 de x ao quadrado. Aí nós tínhamos aqui uma altura y qualquer, certo? Então, antes, o volume desse chocolate era x vezes x, que é x ao quadrado, vezes y. X ao quadrado, y. Vamos lembrar que na frente do número aqui, né, das letras, tem o número 1. Ok. Agora, ele reduziu esse y em 10%. Ou seja, ele também vai aplicar o fator multiplicativo aqui no y, 90%. Então, eu vou multiplicar essa área que foi reduzida em 10%, e é importante você ter muita interpretação de texto aqui, porque ele falou que ele vai reduzir a dimensão da área da base quadrada. Ou seja, ele vai pegar a área, que era x ao quadrado, e reduzir 10% na área já. Isso é diferente dele reduzir 10% em cada uma das dimensões. Cuidado, tá? Torta de banana não é banana torta, ok? Então, ele já reduziu na área 10%, e vai reduzir também 10% na altura. Ou seja, 0,9 vezes 0,9, ó, isso é 0,81 x ao quadrado y. Então, uma coisa que antes era 1x ao quadrado y, e agora é 0,81 x ao quadrado y, ela reduziu 0,19. Pensa que é R$1 menos 81 centavos, você fica com 19 centavos. Ou seja, ela reduziu 19% no volume, certo? Só que no preço ela reduziu 20%. Então, acaba que no final, no frigir dos ovos, vai ficar mais barato, porque houve maior redução no percentual do preço do que do volume. Portanto, aqui a resposta correta é a letra D. Certo jogo de celular consiste de um avião que se desloca no sistema de coordenadas cartesiano, atirando em alvos distribuídos nesse plano. Quando um avião passa pelo ponto médio exato entre dois pontos destacados na tela por estrelas de 6 pontas, ele pode emitir um tiro especial, que explode os alvos, que seriam indestrutíveis para os tiros comuns. Os tiros se deslocam em linha reta. Em determinado momento, nesse jogo, um player se depara com um desses alvos, né, especiais no ponto C14 e menos 1. É esse aqui, né, que é o ponto em questão. Beleza. Ele percebe a existência de 2 pontos destacados nas coordenadas 11 e 6 e 7 e 4. Então, aqui e aqui. Beleza? Como mostra a figura a seguir. Exímio jogador que é, o tiro sai com perfeição e atinge o alvo, destruindo. Desconsiderando as dimensões dos objetos envolvidos e tomando-se as coordenadas inteiras nas quais eles se localizam, pode-se afirmar que a distância percorrida por esse tiro, do local que é emitido até atingir o alvo, foi de aproximadamente. Então, nós vamos pensar o seguinte, que esse aviãozinho ele vai ter que ficar bem aqui no meio da linha reta que liga essas duas estrelinhas. Ó. Então, daqui até aqui, certo? Ele vai ficar aqui no meio. Então, é como se fosse este ponto aqui. Ok? E aí, a gente vai calcular qual que é a distância quando ele estiver aqui, né? Que aí ele vai dar o tiro especial. Qual que vai ser a distância daqui até o alvo, certo? Eu vou usar, claro, o teorema de Pitágoras para isso, ok? Porque eu vou traçar um triângulo retângulo aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um cateto e 5 do outro, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Isso vai ser a distância, né? Calculando aqui o teorema de Pitágoras, eu vou achar o x aqui, que é a minha distância. Então, eu vou falar o seguinte, que 6 ao quadrado, que é 36, mais 5 ao quadrado, que é 25, é igual a x ao quadrado. Quando eu somar isso aqui, ó, 36 mais 25 vai dar 61, ok? É igual a x ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada para cá e vou pensar, a raiz de 61, ela é quanto? Ó, se fosse 64, era 8, se fosse 49, é 7.
Então, é 7 uns quebrado, ok? Ou seja, a resposta aqui só pode ser da letra A. Se a gente tivesse a calculadora, né, a gente ia fazer 7,81, mas como ele não dá margem, ele não quer que você calcule isso exatamente, é só para você saber dentro de qual faixa, né? Então, tá ótimo essa aproximação aí que a gente fez. Se você se perguntar se esse ponto aqui é justamente o meio, é porque tem duas coordenadas para cá e uma para cima. E aqui é a mesma coisa, duas para o lado e uma para cima, então ele é exatamente no meio, sim. Jorge, um namorado muito dedicado, mandou fazer, para presentear sua amada, uma coleção de 5 moedas, em que uma das faces foram desenhadas as letras do seu nome e na outra a letra do nome de Aline, né? Elas foram feitas de forma que a primeira moeda tinha a letra J e a outra face teria a A, certo? Beleza. Na segunda, a letra O e na outra face, o L. Então, assim, seguindo o nome Aline, Jorge, assim sucessivamente. A probabilidade de lançadas todas as moedas, uma por vez, na ordem dos nomes, e se formem exatamente Jorge ou Aline é igual a quanto? Então, nós vamos pensar assim, ó. Vamos pegar aqui a primeira possibilidade de sair Jorge. Então, ó, na primeira letra, ou sai A ou sai J. Então, como eu quero J, então é um meio, porque é uma para duas. Na segunda também, porque pode sair ou O ou L. Então, são duas coisas, pode sair, eu quero exatamente o O, porque eu estou querendo que forme a palavra Jorge primeiro. O R, a mesma coisa. O G, a mesma coisa, só que aqui na última tem um porém. Vai ser E de qualquer jeito, porque o nome deles terminam em E. Então, pode vir, qualquer que seja a letra, ela vai ser E, ok? Então, aqui é uma e não uma em duas. Então, a probabilidade do Jorge vai ser 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, vezes 1 meio vezes 1, né? Então, os uns de cima vai dar 1, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 1,16 avos aqui para Jorge. Se você quiser, Aline é a mesma coisa, é idêntico, né? Porque vai ser A, uma possibilidade, L é uma possibilidade em duas, o I também, o N também, só que o E é uma possibilidade em uma, porque 100% de chance vai ser E a última letra, porque ambos terminam em E. Ou seja, quando você somar, que aí é uma coisa ou a outra, né? 1,16 avos mais 1,16 avos, é a mesma coisa, uma coisa mais ela mesma, é a mesma coisa de 2 vezes essa coisa, né? Que aí você simplifica aqui e vai dar 8. Então, você soma em cima, vai dar 2,32, e simplifica em cima e embaixo por 2, vai dar 1,16 do mesmo jeito. Peraí, desculpa, 2,32? Não, gente, 2,16. Olha eu somando isso aqui, é porque tá tarde, eu tô já com sono, vou parar de gravar agora, essa vai ser a última. Aqui 16 com 16 eu conservo o denominador, não posso somar denominador, não, vocês estão doidos? Então, aqui eu simplifico, né? Vai dar 1/8, ok? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Olha só, hein? Esse E aqui vai pegar muita gente, ó. Porque se você colocar meio e meio, aqui dá 1,32, que somando, né? Mais 1,32 dá 2,32, que é 1,16. E aí você cai na letra C. Então, essa aqui foi, eu acho que a maior pegadinha da prova. Em exames de seleção para cargos públicos, é muito comum de se utilizar da mediana entre as notas dos avaliadores para determinar a pontuação final de cada candidato. A seguir está representada uma tabela com as notas de um candidato específico, dados pelos 4 avaliadores, em que a nota final é calculada da seguinte forma. Primeiro, você faz a média das 3 notas nos quesitos avaliados individualmente por cada avaliador. Depois, você seleciona a mediana entre as notas de todos os avaliadores obtidas no passo anterior. De acordo com os dados fornecidos, né, a nota final do candidato será igual a quanto? Bem, então eu vou tirar a média aqui de cada avaliador. O avaliador 1, você vai somar 20 mais 30 mais 40, certo? Vai dar 90, né? 70 mais 20, 90 dividido por 3, 30. Então, essa é a média. Agora, eu vou somar do avaliador 2, né? Claro, você vai pausando o vídeo, vai fazendo essa conta, né? Olha só. 10 mais 15, 25. 25 mais 32, 57. Então, você vai fazer 57 dividido por 3. Vai dar 19. Sobra 2, isso, 19. Então, aqui, a média foi só 19. Avaliador 3, a mesma coisa. Eu vou somar 20 mais 40, 60. Mais 15, 75. Dividido por 3, 25. Então, vou anotar aqui. E, por último, esse último aí vai ser 18 mais 27, que é 45. Ou não, 45. 45 mais 42 vai dar 87.
Então, eu vou dividir 87 por 3, vai dar quantos? 29, né? Vai dar 2, sobra isso, 27, 29. Beleza. Aí agora o que eu vou fazer? Mediana, calcular a mediana dessas notas obtidas anteriormente, né? Da média das notas obtidas anteriormente, que ele fala aqui, ó, selecionar a mediana entre as notas dos avaliadores obtidas no passo anterior, que é o que eu acabei de fazer. Você tem que organizar em ordem. Então, a primeira é 19, depois é 25, depois é 29, depois é 30. Como essa amostra aqui, ela tem 4 elementos, a gente pega os 2 centrais. É um número par, né, de elementos. Então, eu pego os 2 do meio, somo e divido por 2. Ou então, eu posso pensar assim, ó, um truque para você tirar a média é você pensar o número que está no meio. Qual que é o número que está no meio do 25 e do 29? Porque é a média dos centrais, isso é a mediana, tá? Ela é um valor que metade dos valores estão acima dele e metade dos valores estão abaixo dele. Isso aqui é o conceito de mediana. Então, eu posso pensar quem está no meio do 25 e do 29. O 27, né? Exatamente, ó, ele está 2 para cá e 2 para cá. Ou então, você soma os 2, vai dar 57 e divide por 2, que dá 27 do mesmo jeito. Ou seja, a resposta correta é a letra D. Um problema matemático que circulou pelas redes sociais recentemente, na forma de um desafio, era o de se encontrar valores desconhecidos de certas figuras, de acordo com relações algébricas que eram apresentadas entre essas figuras. Isso aqui é um sistema de equação, né, gente? Só que eles não colocam x e y, colocam os simbolinhos ali, né? Um exemplo desse tipo de desafio pode ser visto a seguir. Nesse desenho, o valor representado pela estrela é quanto? Aqui é bem intuitivo, ó, perceber o seguinte, que tem 3 coisas iguais somando e está dando 30, cada coisa vale 10. Então, o par de tênis aqui, ó, é 10, ok? Aí aqui, 2 carinhas, mais um par de tênis, mais um carinha, é igual a 22. Então, isso aqui, ó, já é 10. Então, eu penso assim, eu vou tirar 10 daqui e daqui. Então, vai ficar que esses 3 carinhas valem 12. Então, cada carinha vale 4. Você percebe que você faz a conta automático, né? 4 mais 4, 8 mais 4, 12, 12 mais 10, 22. Aí agora que eu tenho um carinha que vale 4, uma botinha que vale 5, porque 2 botinhas valem 10, certo? E a pessoinha aqui vale 4. Só que qual que é o problema? A pessoa fazer isso aqui, né? 9 vezes 4, 36, e cair na letra B, né, amiguinhos? Não, pelo amor de Deus, amiguinhos, você multiplica primeiro. 5 vezes 4, 20, 20 mais 4, 24, resposta da letra A. A logomarca de uma empresa de engenharia foi elaborada dispondo-se 3 triângulos retângulos isósceles, de forma que o maior para o menor, a medida dos catetos é sempre metade das medidas do cateto do triângulo anterior, conforme figura a seguir. A empresa deseja fazer uma chapa de aço com a logomarca da empresa, para fixar na fachada da sede do escritório, usando como referência que o maior triângulo tenha catetos de 4 metros cada um. Assim sendo, a área da chapa de aço a ser fabricada em metros quadrados é igual a quanto? Então, esse triângulo tem catetos 4 por 4, esse aqui vai ser metade, que é 2 por 2, e esse aqui vai ser 1 por 1. Então, vamos pensar qual que vai ser a área desse triângulo. É 4 vezes 4 sobre 2, né? 4 vezes 4 dividido por 2. Então, aqui fica 2 vezes 4, que é 8. Aqui, ó, vai ser 2 vezes 2 sobre 2, que é base vezes altura dividido por 2. Então, esse aqui é 2, esse aqui é 8. Esse aqui vai ser 1 vezes 1 sobre 2. 1 dividido por 2, né, que dá em cima é 0,5. Então, quando eu somar 0,5 mais 2, que é 2,5 mais 8, vai dar 10,5, resposta da letra B. Paloma é uma cinéfila que, metodicamente, assiste, leia para mim com gentileza, com calma, a um filme e um episódio de uma série. Ok? Um filme e a um episódio de uma série. Então, o que ele está falando? Ela assiste um filme e um episódio de uma série, todos os dias antes de dormir, sem uma ordem definida. Sabe-se que, além disso, ela nunca passa mais do que 3 horas na frente da TV, durante a noite por recomendações médicas. Certa noite estão disponíveis os seguintes títulos para assistir. A quantidade diferente de forma de cumprir esse ritual de entretenimento nessa noite é igual a quanto? Então, presta atenção. A resposta dessa questão, de acordo com o gabarito, é 26, mas eu não concordo.
Por que que eu não concordo? Porque o enunciado falou que ela assiste a um filme e a um episódio de série. Ele colocou o numeral aqui, ó, escrito 1. Então, o que que eu acho que essa questão deveria ser, né? Então, vamos lá. Vamos pensar em As Tranças do Rei Careca. As Tranças do Rei Careca, você consegue assistir ela com... como ele tem 2 horas e 10, qualquer coisa abaixo de 50 minutos, para não ultrapassar as 3 horas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você teria aqui 5 possibilidades para As Tranças do Rei Careca. Meu tio é filho único, tem 2 horas. Então, eu poderia assistir com qualquer coisa abaixo de 60. Então, eu poderia assistir ele com todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Só que se eu quiser passar um pano para o enunciado aqui, eu ainda poderia pensar o seguinte: como não ultrapassa as 3 horas, eu poderia assistir, mas essa opção aqui, ó, de colocar os 2 juntos, certo? Esses 2 de 30 minutos que não vai ultrapassar. Só que aí, a gente estaria assistindo 2 episódios de série. Beleza, eu vou deixar aqui, depois a gente problematiza mais. Por quê, né? Porque se ele quisesse essa opção de 2, ele deveria ter colocado assim, Paloma é uma cinéfila que metodicamente assiste a um filme e a episódios de série, no plural. Ou então a pelo menos um episódio de série. Quando ele coloca 1 ali, na minha opinião humilde, ele está querendo dizer que é 1. E não mais que 1. É 1 e ponto final. Entenderam a problematização aqui? Beleza, eu vou fingir de egípcio e vou deixar esse 1 aqui, tá? Para a gente poder achar uma resposta que está no gabarito. E, por fim, Poeira em Alto Mar, que é 2 horas e 20. Certo? Poeira em Alto Mar, que é 2 horas e 20. Aí ela poderia assistir com qualquer coisa abaixo de 40 minutos. Né? Então, mais 2 opções aqui para a gente. Se fosse com essa interpretação que eu dei aqui, ó, 5 mais 6 é 11... 11 mais 1, 12, 13, 14. Então, o que que eu pensei? Essa daqui não pode, que é essas 2, porque ele deixou claro. Ele falou, é um episódio de série. E aí daria 13, que é essa resposta. Porém, não é essa resposta, é 26. Então, o que eu pensei? Para eu conseguir mais esses 13 aí que estão faltando, digamos assim, eu vou ter que mexer aqui meus pauzinhos. Então, eu vou deixar esse 1 aqui, eu estou precisando aumentar a quantidade, entendeu? Então, eu vou deixar esse 1 aqui e vou pensar se ela pode assistir somente cada um desses aqui, ó. Então, eu ia aumentar mais 9, que é somente 1. Então, aqui eu já tinha 14, 14 mais 9, 23. Certo? Então, já tenho 23. Observe uma coisa, estou fazendo um esforço para poder fazer essa resolução aqui. Mas, eu poderia também ir assistindo, por exemplo, 2 dessa, 2 aqui. Por exemplo, juntar 3 aqui, que dá menos que 3 horas. Você percebe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando pano para um texto que está mal escrito. Porque o cara fala que ela assiste metodicamente a um filme e a um episódio. Ou seja, que a ordem não importa. Então, na minha concepção, se é um filme ou um episódio, a quantidade de formas de fazer isso aqui é 13, letra D e pronto. Eu não sei se eles escreveram errado na hora de escrever esse gabarito aqui, porque para mim, se for 13, dá para passar pano. 26 é uma resposta que eu não consigo chegar nela, porque, igual eu falei com vocês aqui, somando 23, se eu colocar cada um desses unicamente, porque aí não vai ultrapassar 3 horas, mas, em compensação, ela vai ter visto só uma coisa. Ele fala que ela assiste um filme ou um episódio de série. Entenderam? Onde está o meu questionamento? Além do mais, eu ainda teria que incluir aqui várias combinações de, por exemplo, 2 séries que não ultrapassa, 3 séries, até 4 séries aqui daria para pôr. Essas 2 aqui, por exemplo, e essas aqui, que dá 1h30, né? 45 mais 45 minutos dá 1h30, mais 1 hora, 2 horas e meia. Então, ia ter muito mais combinação. Quer dizer, na minha opinião, ou eles trocam essa B para D, ou então eles anulam essa questão, porque realmente vão problematizar mais. Vamos ler com calma o enunciado. Fala que ela assiste metodicamente, quer dizer, metodicamente é uma coisa que você é religioso, é sagrado, você faz isso sempre. Ela assiste um filme e um episódio de série. Ou seja, ele não dá margem para a gente falar que ela assiste um filme, por exemplo, e 2 episódios de série, ou então só um filme, ou então só um episódio de série, ou então 2 episódios, ou 3 ou 4 de série que não ultrapassem o tempo. Se ele quisesse que a gente pensasse nesse tanto de possibilidade, ele deveria escrever assim: Paloma é uma cinéfila que metodicamente assiste a filmes e ou séries todos os dias antes de dormir, sem ordem definida. Pronto. Ela assiste filmes e ou séries, quer dizer, pode ser os 2, ou apenas filmes, ou apenas séries. Entenderam? Então, assim, o português tem que estar impecável
para você não cair em ambiguidade. Então, portanto, ou essa questão é 13 ou ela deve ser anulada. Eu estava conversando mais um pouco aqui com o professor Laércio sobre essa questão, porque ela realmente é polêmica, e aqui fala a seguinte coisa, ó, sem uma ordem definida. Tanto é que vocês viram que a alternativa 13, né, e aqui tem a 26, que é o dobro da 13. Ou seja, o que ele considerou para ser 26 a resposta é a gente trocar a ordem do filme com a série. Por exemplo, eu assisti o filme As Tranças do Rei Careca e depois eu assisti Todo Mundo Ama o Chris. Se eu assisti Todo Mundo Ama o Chris e depois As Tranças do Rei Careca, ele computou isso como coisas diferentes. Só que no enunciado, ele fala sem uma ordem definida. O que ele quer dizer? É que se a ordem trocar, a gente vai trocar o que a menina assistiu. Reflete comigo, esse é um problema de arranjo ou de combinação? Arranjo é um tipo de problema que a ordem altera. Por exemplo, senhas de banco. Se você tem a letra A e a letra B para fazer uma senha, AB é diferente de BA. Ela resulta numa coisa fisicamente diferente. Agora, se você vai assistir um filme, né, Bom Dia e Companhia, e o filme As Tranças do Rei Careca, tanto faz a ordem, porque no final da sua vida você vai ter assistido os dois filmes, não importa a ordem, como o próprio enunciado, na minha opinião, humilde, sugere. Ele fala assim, sem uma ordem definida. Quer dizer, a ordem da sequência que você assiste, ela não altera. Então, se a gente raciocinar dessa forma, a resposta tem que ser 13. Ele colocou a resposta 26 porque ele dobrou a quantidade de respostas, né? Eu até fiquei ali tentando achar esse 26 por outras formas, tipo assim, usando 2 filmes, usando 3 séries, enfim, não é isso, tá? Na verdade, esse 26 ele foi porque ele dobrou a quantidade de possibilidades, porque ele colocou AB é diferente de BA. Mas, na minha concepção, ele não poderia fazer isso, nem pela interpretação lógica do problema, porque assistir um filme e uma série é diferente, é igual, né? Assistir primeiro a série e depois o filme. E também porque no problema, ele coloca um negócio ali para você interpretar dessa forma, sem ordem definida, ou seja, a ordem não importa. Você concorda comigo ou não? Então, na minha opinião, essa questão, para o bem da humanidade, é melhor até que ela seja anulada do que trocar para 13. Porque quem escolheu 13 vai poder justificar isso, que a ordem dos fatores não altera o produto. E quem escolheu 26 vai poder falar, não, mas você falou que era sem ordem definida, então eu pressupus que a ordem ali altera. Então ficou ambíguo. Resumindo, ficou ambíguo. Ai, professor, então eu vou mandar essa justificativa e é certo então que vai ser anulado? Não, nada é certo. Tudo depende do ego, digamos assim, da banca examinadora. Vou te dar um exemplo. Ano passado, vou deixar aqui, ó. Ano passado, o Enem fez uma questão ambígua. Certo? Ela tinha uma coisa mais ou menos parecida com isso aí. Tinha margem à dupla interpretação, só que uma interpretação era mais certa do que a outra. Na minha opinião, 13 é mais certo que 26, nesse caso. O que o Enem faz? Ele faz o que ele quer e ponto final e acabou. Vários professores de matemática fizeram vídeo, reclamaram, espernearam. Não interessa, o Enem não muda o que ele deu no primeiro gabarito. Não tem nem como você entrar com recurso contra o Enem, por exemplo, tá? O Enem só anula a questão se, de fato, nenhuma das alternativas corresponde ao cálculo que deveria ser feito. Aí ele anula por questões assim, de pelo amor de Deus, né? Aí já é demais. Mas se for questão assim, eu acho que não, porque deu margem à dupla interpretação, o Enem vai falar, só lamento, a prova é minha prova, minhas regras, você que lute, a resposta é letra A e acabou e pronto. Entenderam? Eu convido vocês a assistirem isso aqui para vocês ficarem um pouco mais espertos com ambiguidades. O designer de interiores é um profissional responsável por elaborar um espaço coerentemente, seguindo normas técnicas de ergonomia, acústica, térmico e luminotécnica, buscando captar as reais necessidades dos clientes. Um designer foi contratado por um casal para elaborar o espaço de um cômodo quadrado de lado com medidas de 4 metros. Buscando agradar as 2 pessoas do casal, o designer propôs criar, no mesmo ambiente, 2 atmosferas distintas, que seriam marcadas pelo uso de cores quentes e de cores com tom pastel. Para tal, consideraria a diagonal que divide o espaço. Dessa forma, qual será a área do ambiente destinado à atmosfera marcada por cores tom pastel? Então, é só a gente calcular, né? Metade da área de um quadrado de lado 4 por 4. Então, é 4 vezes 4, que é a área do quadrado, metade vai ser 8, né? Aqui, ó, 2 vezes 4, 8, resposta da letra B.
Analise as afirmações a seguir sobre múltiplos e divisores do número inteiro 390. Primeira, a soma dos divisores inteiros. Preste atenção nessa palavra, hein? Inteiros, quer dizer, positivos e negativos de 390 é igual a zero. Verdade para qualquer número na face da Terra. Pensa o seguinte, o número 4, né? Ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Só que quando eu coloco isso aqui no conjunto dos inteiros, vai vir a versão negativa de cada número. E quando você somar isso, sempre vai dar zero. Porque um cara com o oposto dele somado vai dar zero, né? Então, as duplas ali vão dar sempre zero. Somando esses zeros vai dar zero. Então, a 1 é verdadeira. Observe uma coisa. A 1 ela é tão verdadeira porque, olha só, na letra A, somente as afirmações 4 e 5 são incorretas. Então, aqui entraria como a 1 correta. B, somente a 2 está incorreta. A 1 também entraria como correta. Somente a 1, a 2, a 1, a 3 e a 4 estão corretas. A 1 entra como correta. E somente a 3, a 4 e a 5 são incorretas, ou seja, a 1 é correta de qualquer jeito, né? Aqui nem precisava ter feito ela, se fosse o caso, né? Porque aqui não tem como, nem pelas alternativas, não tem como você achar que ela é errada. O número de divisores naturais de 390 é 16. Você vai fatorar o número. Aí eu fatorei aqui, comecei por 13. Aí você vai falar assim, professora, pode? Pode, Zé. Você não é obrigada a nada, você só é obrigada a dividir o número. Aquele negócio que tem que começar por 2 é fanfic da escola, beleza? Você pode começar pelo número que você quiser. 39, eu sei que é 3 vezes 13, eu já dividi por 13 logo de cara, que já diminui o número, fica mais fácil, enfim, tá? Você pode dividir pelo que você quiser, porque a ordem da divisão não altera o resultado. Então, eu dividi por 13, depois por 3, depois por 2, depois por 5, porque eu não sou obrigada a nada, né? Não? Então, eu dividi nessa ordem, e você divide na ordem que você quiser. Qual que é a regra para saber o número de divisores de um número? Você pega cada expoente das bases primas e acrescenta uma unidade. Vou repetir. Cada expoente das bases ímpares e das bases primas, desculpa, e acrescenta uma unidade. Cada expoente das bases primas e acrescenta uma unidade. Então, esse aqui é 1 vira 2. Esse é 1 vira 2. Esse aqui 1 vira 2. E esse aqui 1 vira 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Quando você multiplicar, você vai ter a quantidade de divisores naturais. Então, está correto. É 16. Se fosse inteiros, era o dobro. Por quê? Porque o 1 ia ter o menos 1, o 2 ia ter o menos 2, e assim sucessivamente. Certo? Então, a 2 também ela é verdadeira. Letra 3, número 3. A soma dos divisores naturais de 390 é maior que 390? Claro, porque o 390 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Só daí você já tem a soma 391, se ele fosse primo. Tá? Mas ele tem uma porrada de divisores ainda aqui, que se você somar, óbvio que vai dar maior do que 390. Então, aqui tudo é verdadeiro. Tá? No intervalo de 0 a 400, o número 390 possui 16 múltiplos. Claro que não, né, pequenos? Os múltiplos de 390 são 0, porque o 0 é múltiplo de todo mundo. Cuidado, o 0 é múltiplo, ele não é divisor. Porque quando você pega qualquer número e multiplica por 0, ele dá 0. Então, ele é o múltiplo universal. Aí, o próximo múltiplo é 390, o próximo é 780, e assim vai. Isso é que é múltiplo. É somar o número com ele mesmo várias vezes, ou seja, multiplicar um número por 1, por 2, e assim vai. Então, no intervalo de 0 a 400, o número 390 possui 16 múltiplos. Não, ele quis que você confundisse, né, com divisores, tá? Mesmo assim, não seria, se não me engano. Não, aí seria. Não é mesmo assim, tá? Viajou total, deu com os burros na água, que é falsa. Número 5. A diferença entre o maior e o menor divisor natural de 390 é 388. Não, né? O maior divisor é o 390, ele próprio, e o menor é o 1. A diferença é 389, né? Certo? 390 menos 1, 389. Então, essa aqui também é falsa. Então, a gente pode afirmar o quê? Que somente as afirmações 4 e 5 estão incorretas. O resto está certo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque isso aqui de pôr incorreta nenhuma, correta na outra, faz a gente ficar confuso. Então, na hora da prova, você precisa estar concentrado para você não errar esse tipo de coisa. Ó. Letra B, somente a 2 está incorreta? Não. É a 4 e a 5. Somente a 1, 3 e 4 estão corretas? Não. A 2 está correta e a 4 é incorreta. E letra D, somente as afirmações 3, 4 e 5 estão incorretas. Não, porque a 3 não está incorreta, coisíssima nenhuma, né? Como diz o professor Laércio, ela é correta. Então, é isso aí.
Temos aqui uma questão, estilo hashtag textão, né? Cara do Enem, isso aqui. É um texto enorme. Eu vou te dar uma dica, quando você tiver esse tipo de questão, antes de ler o texto, você leia o comando final, né? Podemos afirmar que o dia em que a bolha atingirá o máximo, olha só, máximo, te remete ao quê? Vértice, né, de pessoas e o número máximo de pessoas são respectivamente. Então, você vai ler o texto aqui e vai pensar que você vai precisar, né, de uma equação ou de uma função do segundo grau e tirar o vértice dela. Então, eu vou ler aqui, né, só porque, enfim, para cumprir o protocolo, tá? Há pouco tempo, o fenômeno da internet transformou o jornalismo, contribuindo para a democratização das notícias e a possibilidade de cada um de nós termos nossos 5 minutos de fama, validando a previsão do pintor pop, nananana. Embora seja culturalmente interessante, matematicamente isso aqui não quer dizer nada. Já a mídia social trouxe voz a todos. Alguns personagens tornam-se influenciadores com milhares de seguidores, mesmo sem ter preparo para tal. Muitas vezes são cancelados, para usar o novo jargão popular, por alguma barbaridade que fala. Aquele que influencia pelos mais diversos meios, revistas, blá, 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 tem uma grande responsabilidade. E a ética deve linear esse percurso. Nada demais. Vamos cancelar esse parágrafo. Beleza, continuando, um dos maiores experts sobre o tema modernidade, um filósofo, blá, 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 considerava as mídias sociais uma grande armadilha. O outro cara ali dizia que é muito simples segregar e falar apenas com aqueles que aplaudem e evitar os que divergem, obviamente, né? Sendo, por fim, uma ferramenta de eco para suas próprias vozes. De novo, matematicamente, isso aqui não nos importa. Podemos definir como bolhas os grupos segregados que aparecem nas redes, e que ele pontua por meio do eco das suas próprias vozes. Ao analisar o comportamento de crescimento de uma bolha específica, verificou-se que o tempo necessário para essa bolha atingir um determinado número de pessoas é expresso por essa equação que está aí, em que T é expresso em dias e T igual a 0 é o dia do aparecimento dessa bolha. Esta expressão é válida durante o período de existência da bolha. Podemos afirmar que o dia em que a bolha atingirá o máximo de pessoas e o número máximo de pessoas são, respectivamente, 2000 anos depois. Depois de 7.000 anos, né, dava para construir as pirâmides do Egito. Só lendo esse texto a gente vai vir para o que realmente importa. Primeira coisa, é mais correto a gente falar que isso aqui é expresso pela função e não pela equação. E não colocar um zero aqui, colocar ou f de t ou y, né? Seria mais elegante matematicamente ter escrito dessa forma aqui, ó. É expresso pela função, que está aqui, igual a f de t. Porque quando você coloca igual a zero, você está inferindo que é para resolver essa equação e tirar as raízes. E no caso aqui, as raízes não são do nosso interesse, tá? Mas é claro que isso aqui não vai impossibilitar a gente de resolver a equação, tá? A função, o problema. Vamos lá. O que acontece aqui? Olha, nós temos aqui uma função de segundo grau com a concavidade, né, o a virado para baixo, porque é menos 5. Ok? Então, eu fiz um esboço aqui do gráfico, mais ou menos, é uma coisa nesse sentido. Ó, o B é positivo, quer dizer, depois que ela sai do eixo Y aqui, ela está subindo. E aí, eu vou calcular o x e o y do vértice, porque ele pediu o dia, então o dia é o tempo, então está no eixo x, e o número máximo de pessoas, que é o y do vértice. Então é só fazer essa conta. Lembrando que x do vértice é menos b sobre 2a, o b é 310 com sinal de menos, fica menos 310, o a é menos 5. E aí a gente vai fazer essa continha, né? Menos com menos, fica mais, isso aqui dá 10, ó. 310 dividido por 10 dá 31. Então, esse é o nosso x do vértice. Analisando aqui as respostas, a gente vê que pode ser a A ou a B, porque ele falou respectivamente. Aqui, ele tenta trocar a ordem. Então, aquele aluno que fosse chutar, olha só, preste atenção. Aqui, a gente tem 31 e 4.805. Aqui, ele tem o contrário. Por quê? Provavelmente, o exercício quer te pegar pelo pé no seguinte, de você trocar a ordem do respectivamente. Então, aquele aluno que conseguiu fazer só o x do vértice, ele deveria chutar na letra A, que, inclusive, é a correta, tá? Mas eu vou fazer aqui o y do vértice. A gente pode calcular o y do vértice de duas formas. Ele é menos delta sobre 4a,
Ou, se você tem a coordenada x do vértice, isso aqui é uma função, gente. Se você joga um x qualquer, você vai achar o y correspondente. Ou seja, se você jogar a coordenada x do vértice na função, você vai achar a coordenada y correspondente. Então, o que eu vou fazer? Porque eu já vi que rolou um 31 aqui, vai rolar um negócio, vai ficar mais fácil de eu fazer essa conta, certo? Eu vou jogar a coordenada 31 no lugar do t, que é o meu x do vértice, né? E aí, é isso. Eu poderia fazer na fórmula também, poderia, mas eu estou com preguiça, que eu vou ter que calcular um delta aqui. E algo me diz que isso aqui vai ser mais fácil por causa do seguinte, tá? Aqui eu tenho 31 ao quadrado vezes 5 e aqui eu tenho 310 vezes 31, certo? Eu posso pensar que 310 aqui é 31 vezes 10. Ok? Vezes 31. Por quê? Esse 31 com esse 31 vai dar um 31 ao quadrado. Eu vou jogar um fator comum em evidência aqui pela ordem, para eu não ter que fazer conta desnecessária. Então, presta atenção como é que você faz conta em prova, hein, Little Friend? Aqui tem 31 e aqui 31 também. Então, vou pôr 31 ao quadrado em evidência. Quando eu pegar essa parcela e dividir por 31 ao quadrado, vai dar menos 5. Essa parcela e dividir por 31 ao quadrado, vai cortar os dois 31, vai ficar 10, não é? Certo? Então, 10 menos 5 é 5. Então, vai ficar 31 ao quadrado vezes 5. Aí, você vai ter que fazer só 31 ao quadrado vezes 5. Né? Não sei se vai valer muito a pena, não, mas eu acredito que é melhor do que fazer a conta toda, tá? Como eu sei os quadrados perfeitos de cabeça da maioria dos números, assim, pelo menos até uns 30 e poucos, eu sei que 31 ao quadrado é 961, tá? Mas você ia ter que fazer aí no cantinho. É porque a gente faz muito cálculo e toda hora repete. E aí você ia fazer 961 vezes 5, ó. Aqui vai dar 5, depois 30, sobe 3, 45 com 3, 48. Então, 4.805, como a gente havia cantado a pedra, né? A própria prova, às vezes, ela dá pistas, né? Por quê? Porque ele quer que você caia na pegadinha do respectivamente. E, se você estiver esperto, né? Principalmente quando você não consegue fazer até o fim, aí você usa a esperteza, a sagacidade e vira o jogo a seu favor, entendeu? O jogo virou, não é mesmo? Mais uma questão aqui que eu vou falar para vocês. Eu achei um pouquinho mal escrita, tá? Em uma escola foi feita uma pesquisa nas turmas de ensino médio em relação ao uso das redes sociais. Dos 165 alunos que responderam à pesquisa, 60% disseram que destinam 4 horas ou mais ao uso da internet. Por exemplo, se você faz 4 horas, você está nesse grupo, 5, 6 e assim vai. 22% até 3 horas diária. Quer dizer, então você faz qualquer valor até 3, incluindo 2, incluindo 1, entenderam qual que está o meu lance aqui? Aí ele vem e fala que 18% até 2 horas. Então ele deveria dizer aqui, ó, 22% aqui, a gente tem que entender, será que ele já está englobando 2? Ou será que ele está querendo só, tipo assim, depois de 2 e antes que 3? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, que está mal escrito? Vamos pensar em altura, tá? 18% das pessoas têm até 2 centímetros de altura. Pessoas, né? Pessoinhas, bonequinhos. Então, até 2 centímetros de altura. Aí fala assim, 22% tem até 3 centímetros de altura. Só que pensa, você não já colocou a galera do 2 aqui nesse conjunto? Então, para você ver quanto que tem até 3 aqui, você deveria pensar assim, o que me interessa de fato é a diferença. Quer dizer, aqueles que têm mais que 2 e menos que 3, que está no intervalo. Então, por isso, eu achei mais uma questão aí que eu estou achando meio assim. Mas vamos lá, vamos ver se vai dar para passar um pano aqui. A maioria dos alunos usa internet para realizar os seus estudos, sendo que cerca de 80% dos participantes utilizam a internet para estudar por meio de vídeos e leituras de documentos pesquisados. Considerando os dados da pesquisa, pode-se afirmar que o número de alunos que destinam menos de 4 horas diárias ao uso da internet e o número de alunos que não utilizam a internet para estudar por meio de vídeos e leituras são respectivamente. Então, o que não utiliza é mais fácil, porque ele falou que 80% utiliza. Então, 20%, que é a porcentagem complementar, não utiliza. Então, eu vou calcular quanto que é 20% de 165. É só multiplicar 0,2, vai fazer no cantinho, enfim, vai dar 33. Essa é a segunda, porque aqui ó, é o respectivamente, ele foi perguntado na segunda ordem. Então, tem que ser 33 aqui na segunda posição. E agora, ele quer, né, na primeira posição, os alunos que dedicam menos que 4 horas. Então, é só eu calcular o 4 horas, certo? E fazer 165 menos esse valor. Como ele falou que 60% usa mais que 4 horas, então você pega 165 e multiplica por 60%, dá 99. Então, 99 é 4 horas ou mais, certo? Então, se eu quero saber menos que 4 horas, é só tirar isso. Então, é 165 menos 99.
que vai dar 66. Portanto, a alternativa aqui da letra B. Mas observe, essa galera que não utiliza, ela está contada tanto na primeira e na segunda, né? Por quê? Porque se você não utiliza, você utiliza menos que 4 horas também, né? Enfim, eu achei um pouco mal escrito, mas de qualquer forma, como a gente não utilizou essas informações aqui, né? Talvez ele quisesse mesmo que você tivesse esse questionamento. Se é 22% até 3 horas e 18% foi 2 horas, então o que é entre 2 e 3 ali, ó, era 4%, que é a diferença, né? Mas isso aqui, de qualquer forma, não foi perguntado, então não importa, a questão, acho que, né, não tem motivo para ser anulada, mas enfim. Enfim. Considere os quadriláteros PQRS, em que O é o ponto de encontro de suas diagonais e que a medida do segmento RS, então daqui até aqui, esse aqui, ó, é a mesma que do segmento PQ, certo? Então, essas duas medidas aqui são iguais, eu pintei de roxo. Como mostra a figura, SO e OQ tem a mesma medida, SO daqui até aqui e aqui até aqui, tem um risquinho, né? E PO e OR também possuem a mesma medida. Ele está só falando o que está escrito no texto, né? Considere as seguintes afirmações. Os triângulos POS e ROQ são congruentes. Então, ele está falando que esses dois triângulos que eu marquei aqui são congruentes. E é verdade. Por que é verdade, amiguinhos? Porque eles têm esse ângulo aqui igual a esse, que é oposto pelo vértice, e eles compartilham desse lado azul, que é igual aqui, né? E desse lado vermelho, que é igual a esse aqui. Portanto, eles têm aquele caso de congruência, né, lado, ângulo, lado. Então, eles são congruentes, sim, senhor. Então, a 1 tem que estar na resposta, né? Ou seja, não pode ser a A nem a B, porque ele quer as corretas. Daqui você já conclui, ó, que a 2 e a 4, elas são necessariamente verdadeiras, né? A gente vai ter que ver se é a 3 ou a 5 que é verdadeira para poder escolher, né, a nossa resposta. Mas eu vou fazer todas, tá? A segunda, ó, a gente já concluiu que é verdadeira. Os triângulos ROS é esse daqui, e POQ são também congruentes, são pelo mesmo motivo. Esse ângulo aqui deles, ó, que eu vou pintar agora de verde, esse aqui e esse é igual porque é oposto pelo vértice. E eles têm os mesmos lados, né? Esse lado azul daqui e o vermelho. Então, é o caso de congruência, de novo, lado, ângulo, lado, né? Aí a 3, ó, se os polígonos ROS e POQ são congruentes, consequentemente, eles são semelhantes, sim. Um polígono congruente, ele é semelhante, né? Agora, nem todo semelhante é congruente. A recíproca não é verdadeira. Porque, por exemplo, se você tem um triângulo pequeno, filhote, e um maior, que foi aumentado as proporções dos lados dele, ele é semelhante, mas não é congruente. Para ser congruente, tem que ter lados iguais e ângulos iguais. E para ser semelhante, basta que os ângulos sejam iguais, porque aí os lados eles vão ser proporcionais, entendeu? Então, a 3 é verdadeira, ou seja, vai ter que ser a letra D, né? Letra D aqui já para nós. Número 4, as diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios, verdade, porque divide os lados aqui em duas partes. Logo, o quadrilátero convexo é um paralelogramo, verdade, essa é uma propriedade dos paralelogramos. Olha só, nos paralelogramos, as diagonais se encontram no centro, formando o ponto médio. Tá? Em alguns casos, como por exemplo, o quadrado, o retângulo e o losango, além das diagonais se encontrarem no centro, ela também determina a bissetriz dos ângulos, divide um ângulo em partes iguais. Aqui no caso do quadrado, né, que vai acontecer isso. Mas enfim, no centro ali do quadrado, por exemplo, você vai ter ângulos de 90 graus no quadrado e no losango. Aí cada figura vai ter as suas características especificamente. Aqui, ó, isso aqui está incorreto, tá? No retângulo, a diagonal, ela não é bissetriz, não necessariamente. Só fazendo um retângulo bem magrilinho assim na horizontal, você vai perceber que esse ângulo aqui é óbvio que não é igual a esse. Ou seja, essa diagonal, ela não é bissetriz desse ângulo. Isso vai acontecer para o quadrado. Tá? Enfim, aquilo ali está errado, mas de qualquer forma, em termos de paralelogramo, estava correto. As diagonais do paralelogramo se cruzam ao centro. Número 5 agora, ó, os triângulos RSQ e PQR são congruentes. Vamos lá, com muita calma. Eu até limpei a figura aqui para a gente poder estudar melhor. Ó, o triângulo RSQ, eu vou fazer ele aqui, ó, de preto, certo? Em volta, só para a gente poder entender de qual que ele está falando. Está falando desse triângulo aqui. Está falando que é congruente com PQR. Então, olha só. Esse triângulo preto, que é o RSQ, ele tem um lado roxo, um lado verde e um lado vermelho. Roxo, verde e vermelho. Já o PQR, ele tem vermelho e roxo, mas o outro lado é azul.
E esse lado azul e esse verde, eles não são iguais, ou não necessariamente, porque a figura, a gente sabe que é um paralelogramo, mas ela não necessariamente é uma figura mais sofisticada, digamos assim, né? Portanto, aqui, nós não teremos que essa figura, essas duas figuras são congruentes, tá? Então, a 5, ela é errada, e aí confirmo o que a gente já tinha falado, que a letra D.